Olá, a paz do Senhor Jesus ao teu coração. Nesta oportunidade, eu quero trazer uma palavra de ordem doutrinária para a tua vida. O que é doutrina? Doutrina são regras. Doutrina são estabelecidas por Deus dentro da palavra e nos dão uma direção, uma forma de vida em que devemos viver e praticar para estarmos agradando a Deus e no caminho da salvação. Quero trazer aqui clareza. Hoje há inúmeras denominações que se dizem evangélicas, mas muitas infelizmente não trazem a essência do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de te apresentar algumas doutrinas pelas quais nós, seres humanos, não poderemos agradar a Deus, pois se não estivermos no caminho da palavra de Deus, na observância da sã doutrina, nós estamos muitas das vezes fadados ao fracasso e vivendo abraçado com o capeta e com o pecado, porque Deus ama o homem, o ser humano, mas aborrece ao pecado. Deus deseja que todos alcancem a salvação. Todavia, nem todos querem obedecer à orientação da sua poderosa palavra. Ponto primordial: a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada para instruir, para corrigir, para dar um direcionamento, para nos abençoar. Portanto, no Antigo Testamento, nos seus 39 livros, nós observamos que os patriarcas, observamos que o legislador Moisés, observamos que Abraão, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, todos estes apontavam para um comportamento de obediência e sacrificavam a Deus como era se exigido pelo próprio Senhor no livro do Antigo Testamento. Doutrina para mim, para você, igreja do Senhor: a salvação é pela graça. Apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2 e verso de número 8, diz que é um dom. Deus abre uma oportunidade nos tempos e, pelo sacrifício de Jesus, o seu único filho, Cordeiro Imaculado, como Isaías escreveu, que ele tomou sobre si as nossas dores e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aceitando o sacrifício perfeito na plenitude dos tempos por Cristo Jesus, eu, você, nós somos considerados a partir de então filhos do Deus vivo, registrados no livro da vida do Cordeiro como, aleluia, filhos, e temos o nosso nome inscrito no livro da vida. Ponto importante: não é por obras, não é por algum tipo de sacrifício, não é por algum tipo de conquista ou de benefício terreno ou de esforço humano, não. Pela graça de Deus sois salvos. Isto é um favor de Deus, porque ele nos amou primeiro e entregou Jesus para este sacrifício. Se eu e você cremos,
nós estamos aí condicionados à salvação pela fé em Jesus. Outra doutrina bíblica, santificação. O que significa esta palavra santificação? Olha um texto na palavra, livro de Romanos, capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Aqui entra a doutrina, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito nos dá vitória em Cristo Jesus. O que é isto? Conhecendo a palavra de Deus e recusando o pecado, os deleites da carne, as vontades deste mundo, as idolatrias, etc. Pecado, errar o alvo. Pecado, rebeldia contra Deus. Pecado, murmuração. Pecado, tomar caminhos e decisões que desabonem, que desagradem a Deus. Isto é pecado. Com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, com o nosso coração focado em Deus, adorando e exaltando o seu nome, Deus nos concede sabedoria, entendimento e discernimento para distinguir muitas circunstâncias das nossas vidas que poderão nos levar a viver abraçado com o pecado. Então, vivamos uma vida em espírito e em verdade. Doutrina da palavra de Deus. Amor. Evangelho de João 15 e verso 17. Jesus disse assim: nisto não vos peço por favor, vos mando que ameis uns aos outros. Isto marcará para todas as pessoas que vocês são meus discípulos. Determinação do amor, amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos aborrecem, amar aqueles que nos prejudicam, amar aqueles que nos lançam calúnias, amar aqueles que nos ferem o rosto, amar aqueles que nos lançam pedras, amar aqueles que estão à nossa volta, nossa família, em todos os âmbitos. Ame um amor incondicional, independente de quem seja, de raça, de credo, de religião, de condição social. Ame, isto é mandamento, isto é doutrina bíblica. Vamos lá, união, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 a seguir. Há um só corpo, sendo Cristo o cabeça, e o corpo há muitos membros, muitos dons, várias diversidades de dons, profeta, pastores, evangelistas, líderes, ensinadores, muitas pessoas que nos aconselham, pessoas que têm inúmeros dons, mas é um só corpo. Então nós precisamos viver uma vida em união dentro do lar, em união dentro da congregação, não disseminando porfias e nem contendas, nem iras e nem pelejas. União é mandamento, é doutrina da palavra de Deus. Batismo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16 e verso 16. Jesus diz assim: aquele que for batizado, este será salvo, aquele que não for será condenado. Aceitando a fé em Jesus, logo o próximo passo, mandamento, é batismo por imersão total, o mergulho total do corpo nas águas, demonstrando para as pessoas, dando um testemunho para as pessoas que a velha criatura está entrando, está saindo uma nova criatura, filho do Deus vivo. Mandamento, um ato ritual, pelos olhos da fé, Deus nos limpa, nos purifica pelo sangue de Jesus e pela água, que é a limpeza pela palavra de Deus. Nós nos tornamos pessoas santificadas, com a nossa vestimenta espiritual limpa na presença de Deus. Santa Ceia do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6 e verso de número 22. Jesus
se apresenta, eu sou o Cordeiro, mas Jesus também se apresenta, sou o pão vivo que desce do céu. Todo aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, este terá vida, ou seja, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos participar do corpo e do sangue do Senhor nas congregações, porque com este ato ritual, pela fé, Deus nos concede vida espiritual, nos concede força, vigor, ânimo, coragem, disposição, capacitação para continuarmos firmes, fazendo a obra do Senhor sobre esta terra. Mandamento, doutrina, é do agrado, é do desejo, é determinação do Deus Todo-Poderoso, que não importa qual é a religião, ou melhor, qual é a denominação evangélica que você congrega, mas se não houver esses apontamentos bíblicos nesta congregação, corra dela, cuidado, viva uma vida dentro do Evangelho, viva uma vida pautada nas verdades, na doutrina da palavra do Senhor. Existem muitas enganações, muitas portas por aí, mas o caminho é estreito. Cuidado para você não estar aí abraçado com o pecado e com o capeta, porque Deus ama o homem, mas a palavra de Deus precisa ser vivida. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Visita nosso site claudivan.wixsite.com/blog do cristão. Visita o nosso canal no YouTube, Claudivan Nicolau. Visita também o nosso Facebook, você vai encontrar lá uma série de instruções práticas, uma série de ensinos de ordem, de pregações, aconselhamentos, para que você possa ter uma vida que venha estar nos caminhos da palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Amém.